Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Bruno. Eu vou conversar com vocês sobre o GeoDjango, se o adaptador da nossa academia ajudar. Aí, parou? Acho que agora foi. Vou ficar longe aqui um pouco mais para garantir. Beleza. Bom, a ideia que eu coloquei aqui do banco ao mapa é apresentar um pouco para vocês o que é o GeoDjango, né? Como que a gente pode fazer georreferenciamento com Django, desde a parte do banco de dados, como é que a gente modela, como é que a gente importa dados para o banco e como que a gente publica isso na web também. Então, vou falar um pouco do back-end e do front-end. A ideia é que você tenha uma familiaridade com Django, mas se você não tiver, tudo bem, também pode dar uma olhada, tem coisa para aprender. O começo vai ser bem básico, passando um pouco pelo tutorial, e depois a gente começa a tentar complicar um pouco e discutir umas coisas mais interessantes. Só para ter uma noção, quem aqui já programa em Django? Bastante gente. Quem não programa, tudo bem, pode ficar também, que tem coisas interessantes. Bom, o georreferenciamento de uma imagem, qualquer outra forma geográfica, é tornar suas coordenadas conhecidas num dado sistema de referência, né? Então, um pouco a ideia do que é o georreferenciamento. O que quer dizer georreferenciar? Quer dizer, basicamente, você pegar uma imagem, que geralmente é um mapa, e colocar uma coordenada geográfica num dado conhecido num sistema de referência, né? Porque tem vários sistemas de referência no georreferenciamento, que eu deixei para vocês darem uma olhada. Opa, ok. O GeoDjango Respirei muito forte aqui, acho. O GeoDjango ele tenta ser então um framework geográfico, né, para tentar fazer um jeito mais fácil possível de você conseguir construir um sistema GIS. Eu preferi deixar em inglês porque eu achei que estava muito bem definido em inglês. Desculpa os não falantes. Então, basicamente, o GeoDjango tenta trazer facilidades para a gente trabalhar com sistemas georreferenciados e construir isso da forma mais simples possível. Por onde eu começo? O tutorial do GeoDjango é incrível, recomendo vocês fazerem. É um tutorialzinho que acho que umas 2 horas vocês fazem. E eu vou passar rapidamente por ele aqui, que eu acho interessante. Então, o GeoDjango, o primeiro passo é você criar o projeto, usando o Django Admin, ou o Cookie Cutter. Quem aqui já ouviu falar do Cookie Cutter? Cookie Cutter é bem legal. O pai dele e a ilustríssima esposa dele, a Audrey, eles tocam esse projeto que consiste em uns conjuntos de templates de projetos Pythons e outras linguagens. É parecido com Paster, esses outros frameworks. Alguém já usou algum desses? Enfim, recomendo para vocês. Deixei o link aqui do Git. Então, quando você cria com o Cookie Cutter, ele cria um template de projeto já mais elaborado, né? O Django Admin é uma coisa bem simples, assim, básica, e o Cookie Cutter já te dá um conjunto de coisas aí. Esse projeto do PyDN é um pouco complicado, mas você pode usar ele como modelo e sair tirando coisas. Bom, depois de criar o seu projeto, você precisa adicionar lá no install de apps, lá no settings.py, a linha ali do Django contrib.gis. Feito isso, a gente começa a pensar em modelos geográficos. Acho que a maioria de quem aqui já viu um modelo Django pode ver que ele é bem parecido. A diferença é basicamente que a gente muda ali em cima o DB. Então, o models que antes era do contrib do Django.models passa a ser do contrib.gis.db. E aí você ganha, além dos campos tradicionais do Django, você ganha, por exemplo, ali o Multi-Polygon Field. Infelizmente, o meu cursor não aparece aqui para mostrar para vocês, mas é a segunda linha de baixo para cima. Melhor não mexer também, que ele está de mau humor. Então, ali, por exemplo, a gente tem o Multi-Polygon Field, que é um campo de uma coordenada geográfica, né? A gente tem vários outros. Tem o Point Field, tem um campo para representar a linha também, por aí vai, né? A gente tem também o Objects, o Manager muda, né? Não continua o mesmo que a gente usa no Django tradicional. Então, a gente usa o Geo Manager. Ele que vai trazer as consultas que a gente vai ver mais para frente. Bom,
Depois que você pensou o seu modelo, depois, ou em geral em paralelo, você vai ver como que você vai importar data. Em geral, o caso mais trivial é você ter um shapefile. Todo mundo sabe o que é um shapefile? Quem não sabe o que é um shapefile? Ok, vamos explicar então. O shapefile é um formato proprietário, felizmente, do ArcGIS, que é um software mais conhecido de georreferenciamento. Então, em geral, quando alguém faz um trabalho de georreferenciamento, geralmente um geógrafo, um técnico, ele produz esse arquivo, que é um ArcGIS. Na verdade, é um conjunto de 4 arquivos, que é o arquivo shapefile, que é conhecido dessa maneira. Então, em geral, quando você vai trocar, por exemplo, um mapa que contém uma camada de dados ou coisas desse tipo, geralmente você usa esse formato de arquivo. Se você for trabalhar com isso e o seu cliente quiser que você importe alguma coisa, é muito provável que seja um shapefile. Então, em geral, ele é o arquivo que traz a camada do mapa, né? Então, por exemplo, se você entrar no IBGE, você vai encontrar um shapefile com os polígonos dos municípios brasileiros. Então, ele é um arquivo que tem todos os polígonos de cada município do Brasil. Então, esse é um exemplo de um arquivo que você pode importar. No nosso exemplo aqui, que na verdade é o exemplo do tutorial do GeoDjango, ele tem esse shapefile do World Border, que é um shapefile com polígonos descrevendo as bordas dos países. Ok? Bom, então, em geral, você tem esse shapefile. Em geral, você não tem o ArcGIS, que custa, sei lá, seus 5, 10 mil reais, e você não quer piratear ele, porque você é um cara do software livre, que entende a importância de usar ferramentas abertas. E aí você quer inspecionar esse arquivo, né? Você quer pensar como que ele funciona. Tal. Aqui, a gente está mostrando como que a gente já importa. Então, existe o QGIS, que é uma ferramenta incrível, que vocês podem abrir o shapefile seu, inspecionar, conhecer, ver os nomes das tabelas. Nesse shapefile, em geral, associado aos polígonos, a gente tem uma tabela de dados. Então, para cada polígono, você tem, por exemplo, ali um nome, uma área e o polígono, né? É como se fosse um banco de dados, onde cada linha tem um nome, área e o polígono representado, né, num sistema de informações geográficas. Então, para a gente importar isso, o GeoDjango oferece para a gente esse layer mapping, que é uma ferramenta para a gente mapear os campos do shapefile no nosso modelo. Então, ali, por exemplo, a gente está mapeando os campos name e area nos atributos do nosso modelo do Django. E, por último, ali o atributo mpoly, que é o atributo geográfico, né, de geometria, para o atributo do polígono do nosso shapefile. Aí, ali, um pouco mais para baixo, ali, ele está abrindo o arquivo, como vocês podem ver. E, por último, ele roda essa importação e salva. Quando ele roda isso, ele vai salvar todos os dados que tiver nesse shapefile, ele vai salvar no banco de dados nosso. Aí tem os casos mais tensos, né, de importação de banco de dados. Aquele caso funciona quando, para cada shapefile, você vai importar só para um modelo. Mas, se você quiser importar o dado de um shapefile em mais de um modelo, aí a coisa vai ficar mais complicada. Esse daqui é um exemplo que eu tive que fazer quando, por exemplo, você tinha um dos campos da tabela do shapefile, você tinha que mapear em outro modelo. Então, isso você não consegue fazer com aquele layer mapping, com aquele caso trivial. Então, eu fiz aqui um comando do Django, que eu passo o shapefile como parâmetro. Aí eu uso esse outro helper, que é o data source, e aí eu acesso ali o source layer, e aí para cada fit, né, para cada feature que eles falam, para cada linha da tabela do shapefile, eu faço ali as minhas operações que eu precisar. Eu deixei isso aqui de exemplo, quem quiser a apresentação depois, foi bastante tricky para chegar nesse aqui, para saber que você tem que pegar o fit.geometry.wkt. O WKT é a representação textual da coordenada geográfica. Então, eu apanhei para chegar nesse. Aí eu quis registrar aqui na apresentação. Esse é o caso tenso que eu falei, que ocorre quando os shapefiles devem ser importados em mais de um modelo, né? Eu deixei ali um exemplo de alguns casos que eu fiz de verdade no projeto que eu trabalhei, para quem quiser consultar. Okay?
Acho que agora vai, vamos tentar aqui. É porque acho que não fica ruim, não tem onde prender. Mas se falar de novo, eu vou aceitar. Opa, não passei certo. Ok. Além de tudo isso, ele oferece também um Geographic Admin. Então, o nosso querido Django Admin ele também está preparado para funcionar com admin. Como vocês podem ver ali também, o admin que vocês incluem no url.pys é diferente, na parte de baixo. E na parte de cima, como que a gente registra, vocês veem que basicamente fica a mesma lógica, só muda da onde você importa o admin, tanto no admin.py quanto no url.py. Basicamente muda da onde que você tira as URLs e os modelos de base que você quer usar. Então, ali no admin.py, em vez de a gente estender ali, usar o admin tradicional, a gente usa aquele ali do contrib.gis e usa normalmente como se fosse o outro admin. A mesma coisa aqui no URLs. E aí o resultado é que no admin do Django a gente tem ali já um campo que você pode editar usando um mapa. Por exemplo, aqui você pode mudar esse ponto de localização, colocar ele em outro lugar, etc. Entenderam? Isso é muito legal, mas, em geral, o seu cliente ele não vai querer posicionar o ponto no mapa pelo Django Admin. Em geral, por exemplo, ele vai provavelmente usar um trabalho de você ir a campo, marcar o ponto, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, para você fazer um polígono, é muito comum, acho que na maioria dos casos, você quer obter o polígono com um GPS, fazendo um traçado, etc., e depois você quer colocar isso na plataforma. E aí você não quer ficar olhando o ponto que você fez no seu aparelho e posicionando ali com o mouse com muita delicadeza. Então, para esse projeto, uma das coisas que a gente fez foi estender, por exemplo, aqui o de polígonos para você poder receber um arquivo KML. Alguém já ouviu falar de arquivo KML? É parecido com o Shapefile, só que é o formato que a Google usa no Google Earth. Pode ser um KML. Aqui eu fiz para KML porque foi mais fácil, confesso. Mas daria para você fazer um campo que aceita, por exemplo, um Shapefile só com um polígono, embora seria um exagero. Dessa vez não fui eu. Alguém tossiu, né? Aí, agora vai. Para fazer isso, foi bastante tricky, assim. Tive que estender dentro do admin, aqui, no admin.py, aqui eu só registrei, mas eu posso definir a classe do admin, né, se eu quiser mudar algum atributo, etc. Então, para poder sobrescrever isso aqui, eu tive que definir a variável mapTemplate e definir um template para o widget. Né? Todo mundo sabe o que é o widget do Django Admin? É basicamente o que determina o funcionamento do campo, a validação, etc. Então, eu tive que sobrescrever o widget e deixei as experiências ali no admin e no OpenLayers. Mas eu tive que pegar esse template e socar um monte de JavaScript lá para conseguir esse final aqui. Basicamente, quando eu importo o arquivo, ele manipula o OpenLayers ali do mapa e faz ali acontecer o ponto. Se você mudar no mapa, também ele muda o que você inseriu. Ficou legal. Falta fazer para o ponto ainda. Bom, aqui depois do Django Admin. Uma das coisas de usar, que é legal usar o GeoDjango são as queries espaciais. Né? Então, o que são as queries espaciais? As queries espaciais são um dos grandes motivos da gente querer georreferenciar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho um polígono e eu tenho um ponto, vamos supor, eu tenho uma cidade, que é um polígono, e eu tenho uma praça, que é um ponto, e eu quero saber se essa praça fica nessa cidade. Então, eu quero saber essa informação consultando o sistema de coordenadas georreferenciadas. Né? Eu quero consultar para fazer uma conta, para ver se esse ponto está dentro de um polígono num sistema de coordenadas. Essa que é a grande graça do GeoDjango e do georreferenciamento como um todo. E aí a gente tem essa GeoQuerySet API, que eu não vou passar aqui muito, porque ela é bem extensa, mas ela é incrível.
Ela é uma das coisas que facilita a sua vida, porque se você não tivesse o GeoDjango, você teria que fazer todas as queries para fazer esse tipo de consulta. Então, assim como no Django a gente tem essa facilidade para criar os filtros, etc., o GeoDjango vem trazer a mesma ideia para o georreferenciamento. Aqui tem um exemplo rápido. Então, basicamente, aqui eu peguei aquela importação que eu fiz, né, do word border, e aí ali eu faço, por exemplo, objects.filter. O mpoly é o meu atributo que contém o polígono, e aí eu tento ali contains o ponto que eu criei ali em cima, né, para ver se rola. Então, aqui eu estou filtrando todos os polígonos que contêm aquele ponto, certo? No caso, ali é um ponto dentro dos Estados Unidos, então ele filtrou ali. O resultado da query set foi esse ponto. Aqui no exemplo de baixo, eu estou usando o intersect, estão vendo ali? E aí, para fazer um outro, para obter aqui também uma query set, e aqui o resultado que eu tenho. Ele tem N filtros e possibilidades aqui de query. Vale a pena dar uma olhada lá na API. É bem rica, bem interessante. Como eu falei, é um dos motivos que a gente usa o GeoDjango, e é uma das facilidades, né, de não justamente trazer para você a possibilidade de conseguir, pela API, fazer as consultas e as coisas que você deseja, e não precisar recorrer a fazer as queries direto no banco. Bom, aí, beleza, fizemos tudo isso, o back-end está bonito, já temos admin, os bancos estão modelados, já importamos, fizemos um importador. E agora, como é que a gente publica isso na web, né? O jeito mais fácil, que eu estou chamando de caminho suave, é a gente servir as camadas do mapa, né, os modelos usando o GeoJSON. Vocês já ouviram falar de GeoJSON? Quem já ouviu falar de GeoJSON? Tá. O GeoJSON nada mais é que uma especificação em JSON para representar sistemas de coordenadas geográficas. Agora você vai falar. Agora parou? Tá. Então a gente vai servir os dados via GeoJSON e a gente vai exibir eles e fazer a interação no mapa usando o leaflet. Porque, afinal, o que a gente quer é mostrar os dados bonitinhos para você arrastar o mapa, clicar nos pontos. Senão, eu faço um livro, né? A graça da web é você deixar a coisa interativa e poder atrair o usuário. O GeoJSON, como eu falei, é um formato aberto para representar formas geográficas simples. Tem esse Simple Geographical Feature, que é um conceito, tem uma RFC que define esse negócio, e seus atributos não geográficos baseados no formato JSON. Aqui é um exemplo do que é um GeoJSON. Então, basicamente, você tem... Eles chamam de feature cada elemento do mapa que está representado. Então, por exemplo, se você tem 10 pontos com os seus atributos no mapa, ele vai chamar de 10 features. É mais ou menos esse aí, o formato do GeoJSON, é bem trivial, como vocês podem ver. A properties ali são os atributos não geográficos, e o geometry ele define como é o atributo geográfico. Podia ser um ponto, um polígono, etc. Bom, aí que vem a graça do Django, que para tudo que você quer fazer, já tem um monte de gente que teve o mesmo problema, já fez um app incrível, maravilhoso, que você pode usar. Então, no nosso caso, a gente vai usar o Django GeoJSON, que ele já serve o que você quer fazer como GeoJSON de uma forma incrível. Então, basta a gente vir no urls.py, o caso trivial, obviamente, e definir ali uma rota com essa view que chama GeoJSON Layer View. Então, ele serve o GeoJSON como uma layer, né, como uma camada, essa é a ideia. Então, basta eu passar o meu modelo como parâmetro e pronto. Ele já está servindo o meu modelo como GeoJSON. A visualização, eu escolhi o Leaflet, né? É uma biblioteca JavaScript para criação de mapas interativos e responsivos e possui plugins para funcionalidades adicionais. Tem outras alternativas, eu diria que a principal é o OpenLayers. Opa. Agora vai.
o principal é o OpenLayers, aí tem o Polymaps e o D3, que, na minha opinião, não são tão bons quanto esses dois. Aí vão me perguntar, pô, mas o Leaflet é melhor que o OpenLayers? Aí eu deixo essa conversa para a gente ir tomando uma cerveja depois, que é daquelas brigas de por que é melhor Django Flask que o Bottle, e essas outras discussões homéricas que não tem uma resposta definitiva, né? Eu escolhi o Leaflet, mas muita gente usa o OpenLayers e ele é bom também. O Polymaps e o D3 eu nunca usei, mas eu diria que são projetos, na minha percepção, posso ser errado, menores, assim, com menos desenvolvedores e comunidade. Exatamente, o D3 é mais amplo do que só mapa. Dá para você fazer mapa também, mas ele é bem mais amplo. Boa. Bom, então, basicamente, o Leaflet, eu gosto dele que ele é bem simples, OpenLayers também, mas para você pegar e botar o mapa que a gente fez na web, é mais ou menos isso daí. Então, a gente tem ali uma div com um ID map, aí a gente tem ali um código JavaScript de 4 linhas, 5, vai, que basicamente você cria ali o map, setView você define o ponto inicial que o seu mapa vai usar, e em seguida o zoom. Aí aqui você define o tile layer. Alguém sabe o que é um tile? Tile? Quem não sabe, levanta a mão. Então vou explicar. O tile é como você serve, geralmente com imagens, para formar camadas no mapa também. É outra forma de você fazer camadas. Só que a diferença é que o tile, você passa aqui uma coordenada zxy, e mais uma ali, que posso explicar depois, mas basicamente você pega vários bounding blocks, que eles chamam, que são vários pedaços, e monta o que você está vendo só. Então, por exemplo, a nossa camada GeoJSON, quando o cara consultar, ele vai receber todos os dados daquele modelo. Mesmo que ele estiver focado no Brasil, ele vai receber todos os polígonos do mundo inteiro. Entenderam? Já o tile, não. Se a gente estivesse servindo como um tile e não como um layer, a gente forneceria só os dados daquela região que você está vendo na tela. Mais para frente a gente vai ver melhor isso. Então, por exemplo, o Google serve as imagens dele como um tile, né? Quando você acessa a imagem do Brasil, você não recebe imagem do mundo inteiro para ver. Por quê? Porque a sua tela diz quais os quadrados de imagem que ele precisa pegar para compor ali aquilo que está sendo visualizado. É mais ou menos isso. É um pouco mais que isso, mas vamos em frente. A gente vai falar mais um pouco disso. Então, aqui eu tô adicionando o tile de trás, que é, na verdade, a imagem do satélite, ali no caso, né? Então, o Mapbox também fornece uma API incrível de mapas. Quem não conhece é legal. Basicamente, eles fornecem os mapas do OpenStreetMaps. Eles têm uma participação grande aí no OpenStreetMaps. É uma empresa bem legal, parceira do OpenStreetMaps. E a gente está usando a camada deles. Em seguida, eu defino aqui a layer do GeoJSON. E aí, usando o jQuery, eu faço ali um getGeoJSON no endereço que a gente definiu, né? Que é o data.geojson. E aí eu adiciono os dados. É basicamente isso, não é difícil. Aí a gente tem também o Django Leaflet, que é outro jeito de você fazer, usando, para quem gosta de fazer tudo no Django, do jeito Django de ser, que aí você tem várias tags com facilidades, você tem opções de configurar o mapa via arquivo settings, como, por exemplo, posição inicial. Você pode definir os plugins do Leaflet pelos settings e por aí vai. E aí você fez tudo isso, você fala, nossa, que incrível, ficou ótimo. Olha aqui meu mapa, já vou mostrar para o cliente, né, que alegria e tal. E aí, quando te falta um dia para o lançamento, ele te passa o arquivo para você importar, e aí você fica com uma coisa assim, né, que ele tinha mais dado do que você esperava. Não sei quem já passou por isso, eu já passei. E aí a gente chega no primeiro desafio, que é pontos demais, ou pontos com muita densidade numa região do espaço. Então, como que a gente lida com isso? Isso compromete a performance, porque muitos elementos no DOM, ali no navegador, e isso pode deixar o navegador lento e a experiência do usuário, como vocês viram, é ruim. E aí a primeira opção é o Mark Cluster, que ele clusteriza, tá vendo? Os pontos te dizendo quanto tem. E se você clicar no ponto, ele dá o zoom naquela região e expande esses pontos. É um plugin bem interessante do Leaflet. E não precisa fazer nada no back-end.
O segundo desafio é polígonos com muitos pontos. Então, por exemplo, eu fiz um projeto que eram polígonos de terras indígenas, e aí você pega um polígono, ele tem quase 1 MB de ponto. É muito ponto, porque o cara vai com o GPS marcando a terra indígena, entendeu? E aí é ponto demais. O GeoJSON ficava grande, como você falou, um polígono tinha 1 MB, mas todos davam, às vezes, 50 MB, e aí, para o usuário fazer um request de 50 MB, a gente sabe que não é legal. E pode comprometer também a performance do navegador. Então, um dos jeitos, tem algumas abordagens para esse problema. Uma delas é simplificar o polígono com o Django GeoJSON. Então, ele já tem os atributos para você fazer isso. Você pode diminuir a precisão, né? Então, ele tem, sei lá, 1000 pontos, você elimina metade deles. É um jeito de coisa, que é um jeito de simplificar, que é justamente o atributo simplify. Ele tem um algoritmo que elimina aí vários pontos. É o número de 0 a 1, que dá aí o quanto que você quer simplificar. Ou você pode também diminuir o número de casas decimais das coordenadas do GeoJSON. Geralmente você vem com, sei lá, 10 coordenadas, 10 casas decimais, e você não precisa de tudo isso para mostrar no mapa. Você pode precisar para fazer uma consulta no banco, mas no mapa você não precisa tanto. E aí tem esse precision, que é o quanto de casas decimais que você quer. Então, esse é um dos jeitos. O segundo é servir o GeoJSON como um tile, que é o que eu falei. Então, o Django GeoJSON ele tem esse tiled GeoJSON Layer View. E aí você consegue, quando o usuário consultar aquilo que eu falei, por exemplo, se ele estiver vendo o Brasil ou América do Sul, ele vai receber só aqueles polígonos das bordas dos países da América do Sul e não do mundo inteiro, quando está tudo fora do meu campo de visão aqui, né? E aí é legal que você pode definir uma simplificação por zoom. Então, quando o cara está muito longe, você deixa o polígono bem simplificado, assim, bem tosco. Aí, conforme ele vai aproximando, você vai tirando a simplificação e vai deixando ele mais definido. E você também pode definir a precisão. Aí, você precisa usar esse plugin do Leaflet para acoplar nele, e aí deixa as coisas até mais fáceis. Olha como o código ficou mais bonito, tá vendo? Você só definir ali o URL, dizer que é um tiled layer, e já foi. Ok? Bom, do caminho suave para o estado da arte. Aí, beleza, legal, GeoJSON, bonito, mas como que é o jeito massa mesmo? Se eu quiser escalar, se eu quiser fazer uma coisa para muita gente ver, aí a ideia é renderizar os tiles como imagem, né? Esse é o caminho mais interessante. No caso de Python, a gente tem o tilestash, que que ele serve tiles a partir do banco de dados. E tem um outro cara que é bem legal, que é desse projeto Car2DB. Quem não conhece, eu recomendo dar uma olhada. Ele não é em Python, infelizmente, ele é em Ruby, mas vale a pena ver. Então, o Windshaft é outro jeito da gente fazer isso. O Windshaft, você acopla ele direto também no banco Postgres, e ele te serve os seus polígonos como imagens já no sistema de referenciamento que você escolheu, etc. É bem interessante. Só que aí tem um problema, né? Quando você serve, por exemplo, o GeoJSON, você consome isso com JavaScript e você consegue usar isso para fazer interações no seu mapa. Então, pelo GeoJSON, você sabe na tela onde que está aquele elemento. Só que quando você serve como imagem, em tese não. Você tem que ter um jeito de explicar para o JavaScript onde está aquele elemento na tela, né? Você tem que ter um descritor para fazer a interação. E aí que entra o TF-Grid, né? O TF-Grid ele serve para te mostrar onde que está os elementos que você renderizou na tela usando o tilestash ou o Windshaft, e aí com isso você consegue fazer a interação. Você consegue clicar e saber que atributos ele tem, e por aí vai. Bom, o Django ainda não é integrado com o tilestash. Eu queria muito fazer esse Django tilestash. Tem alguns snippets meio velhos na web de como fazer, mas eu nunca fiz uma experiência ainda concreta. Mas parece ser uma coisa interessante, porque o tilestash ele é um servidor completo. Então, se você quisesse usar o GeoDjango com o tilestash, sem inovar, digamos assim, você teria 2 servidores rodando na sua máquina de produção, o que não é legal.
Então, a ideia seria ter um Django Tiles Test que você possa servir pelo próprio Django o Tiles Test. E aí servir as suas camadas ou como renderizar suas camadas como imagens. Isso seria uma feature bem legal. A outra coisa que o Tiles Test também não tem é a possibilidade de fazer consultas georreferenciadas usando queries no JavaScript. O WinDShift possibilita isso, é bem legal. Quando você quer ter uma camada e quer reutilizar esse mapa em outros contextos, em outros lugares, você poder fazer queries direto pelo JavaScript, eu acho uma feature interessante. Aqui outras iniciativas de georreferenciamento em outras linguagens. Tem o CartoDB, como eu falei, acho bem legal. Eles têm um software as a service em Ruby, que ele é bastante conhecido, um produto já consolidado, inclusive. Para mapas, se você quiser só publicar uma camada no mapa, por exemplo, recomendo você usar um desses serviços. Não recomendo você fazer toda essa bagunça. Se você precisar fazer consultas, coisas diferentes, aí eu recomendo. Por último, é isso. Perguntas, etc., colocações, etc. Eu esqueci, nas outras palestras eu esqueci as perguntas, então agora anotei aqui. Então, é um comentário sobre Cookie Cutter, que ele é... A autora original é a esposa do Pydane, né? É a Audrey. Daí você passou o link do Pydane ali no... do Django. Tá. Desculpa, eu cheguei atrasado na palestra. Outra coisa, assim, eu vi lá na pesquisa de contains, num dos exemplos você usou um objeto point, e no outro você usou texto. Eles são intercambiáveis ou depende do... Isso. Aí. Então, ali, o primeiro pesquisa você usou point em string, né? E a segunda um point objeto. Daí, dá para usar tanto faz ou depende? Só isso? Mais algum? E o resultado da pesquisa também veio um item numa lista. Então, pode acontecer do ponto gerar um resultado com mais itens, assim? Bom, ali quanto à representação, o primeiro é uma string, estão vendo, de pontos, que é o WKT. É um formato, é um padrão de formato, eu não lembro agora o que quer dizer, não sei. Well No Text, obrigado. É isso mesmo, Well No Text. Então é um jeito textual de você representar um ponto ou uma forma geográfica, né? E aí você tem essa API, que é o GOS, que é uma API, na verdade, que essa é a implementação dela em Python, mas ela é uma API que tem várias linguagens e etc., 1000 RFCs e tal, uma especificação super consolidada de como lidar com dados geográficos. Agora tá bom, né? Então, essa implementação em Python, essa API do GOS é incrível, vocês conseguem fazer coisas incríveis com ela. Tem uma documentação muito boa ali no GeoDjango e lá você pode conhecer assim mais detalhes. Mas, por exemplo, é super intercambiável você pegar um ponto daquele e instanciar. Se não me engano, você pode fazer point ali e passar a string que você instancia o ponto, ou em algum parâmetro você passa aquela string, você instancia já o ponto da mesma maneira, entendeu? E essa lib do GOS ajuda bastante. Quando eu fiz a importação, pelo menos, isso foi incrível, me ajudou bastante a mexer nas coisas, tinha que fazer umas transformações, enfim. Segunda pergunta, percebe que o primeiro a gente está usando o filter? Está usando filter, a gente está colocando o polígono contém o ponto. Então, pode ter mais de um polígono que contém aquele ponto, eles podem estar sobrepostos. E aí vou retornar todos ali na lista. Já o segundo a gente usou o get, né, porque a gente está querendo ver a intersecção. Eu confesso que eu precisaria ver aqui para lembrar exatamente a lógica do intersect, mas ali quando você usa o get, na mesma lógica do Django, você obtém um resultado só, se você tornar mais de um, você tem uma exceção, né? Então, ele funciona, é bem a mesma lógica do Django. Você usa o filter, vai retornar mais de um, aí você tem contains, você tem outros, dá para você medir distância, 1000 coisas que dá para fazer, e bem legal.
Mais alguma dúvida? Dá tempo para mais uma? Não dá tempo? Só mais uma, hein? Entendi. Beleza. Obrigado, então. Deixa eu pôr aqui no final meu nome de novo. Meu nome é Bruno Martins, eu trabalho lá no HackLab. A gente existe para criar soluções digitais para uma sociedade mais ética. A gente tem 2 projetos de software livre usando o georreferenciamento. Um é o Bike Anjo e o outro é o Mapa Guarani Online. Quem quiser saber mais detalhes, me procura, que eu passo o GitHub. Vocês podem dar uma olhada. Beleza? Obrigado a todos e todas. Thank you.